Lucas Belotti está aqui no nosso estúdio. Estou vendo aqui São Sebastião como tema. Lucas, o que você vai contar do litoral paulista? A gente tem acompanhado a situação das moradias, Carla, provisórias e definitivas construídas pelo governo do estado na região de São Sebastião, porque os moradores que perderam as suas casas na tragédia que deixou 65 mortos no litoral norte de São Paulo só vão passar a ter moradias definitivas a partir da segunda quinzena de outubro. Segundo o governo do estado, a transferência das primeiras famílias que hoje estão abrigadas provisoriamente deve ser concluída daqui mais de 3 meses, ou seja, muito próximo do momento em que a gente tem o período de chuvas e, consequentemente, aquele período de risco também para enchentes e para deslizamentos, infelizmente. Ao todo vão ser 704 unidades habitacionais em construção. Elas são divididas em 2 bairros da cidade de São Sebastião, Baleia Verde e Maresias. Cada um desses imóveis, segundo o governo, vai contar com 2 dormitórios, uma sala, uma cozinha e um banheiro, tudo isso distribuído em 41 metros quadrados de área útil. E a gente foi conversar com o secretário da Gerência de Apoio ao Litoral Norte, Coronel André Porto, para entender um pouquinho como é que está sendo feito esse trabalho, não só da construção das moradias, mas também de outras questões de melhoria para o litoral norte do estado que sofreu tanto no carnaval desse ano. O coronel afirmou que todas as famílias que perderam as casas na tragédia de fevereiro vão ser contempladas por essas moradias definitivas. Temos 358 famílias em abrigamento provisório. E estamos construindo 704 unidades habitacionais. Essas pessoas, essas famílias, elas foram para lá porque perderam as suas casas. Ou as suas casas estão hoje na situação de interditadas definitivamente. Qualquer família que teve a sua casa interditada definitivamente faz jus a ocupar, tão logo fique pronto, uma unidade habitacional ou em Baleia ou em Maresias. Bom, resumindo um pouquinho o que diz o governo, então quem será contemplado? Claro, aquelas famílias que estão abrigadas provisoriamente, são 2 pontos hoje, a Vila de Passagem, que fica no centro de São Sebastião, e também um conjunto habitacional em Bertioga, uma cidade vizinha. Além dessas pessoas, aquelas que tiveram as casas interditadas também, que não perderam, não tiveram a casa destruída, mas a Defesa Civil decidiu interditar pelo risco de novos deslizamentos e aí também dessas casas caírem. Essas pessoas também serão contempladas e tem aquelas também que preferiram ir para casa de parentes ou para casa de outras pessoas conhecidas em São Sebastião e não quiseram migrar para essas moradias provisórias. Todas essas pessoas estão aptas a serem transferidas para essas 704 unidades habitacionais. Desde o início dessa transferência, tanto para as moradias provisórias quanto para a casa de parentes, a gente tem acompanhado a situação desses moradores e as reclamações deles. As principais eram em relação à falta de imóveis e o apoio financeiro tanto do governo como de outras instituições independentes que coletaram ali doações. Uma das pessoas foi personagem de diversas reportagens aqui da Band News FM e foi transferida para um imóvel provisório, inclusive, teve a casa destruída, foi resgatado dos escombros, é o comerciante Éder Pickler. 6 meses depois da tragédia, ele está comemorando os avanços nas obras, mas ressalta que algumas questões ainda causam bastante preocupação nos moradores. A gente trabalhou nessa luta aí para que as pessoas tivessem uma dignidade na moradia. Graças a Deus, hoje você consegue entrar dentro das casas dessas famílias e sente um sorriso nos lábios, elas estão mais alegres. Isso aí está sendo foi muito legal. Tem muita gente também que ficou traumatizada aí com relação a tudo que aconteceu. Elas não querem voltar ali, tem muita lembrança, tem muita coisa, porque lá na Baleia Verde, o grande problema lá sempre a lagoa ali, o medo de todo mundo é com relação a isso, né? O Éder conta que, inclusive, o governo está oferecendo a opção de escolha para esses moradores. Eles querem ser transferidos para essa moradia definitiva em Baleia Verde ou em Maresias. E a escolha está sendo Maresias, porque muita gente tem medo de ir para a região de Baleia Verde, que historicamente é afetada por longas enchentes, por fortes chuvas, principalmente nessa época de janeiro. E a gente questionou o governo sobre isso. O secretário de Gerência de Apoio do Litoral Norte, Coronel André Porto, ele afirma que, em paralelo à construção dessas moradias definitivas, o governo tem estudado e trabalhado para obras de melhorias também em alguns bairros de São Sebastião. Sabidamente é um lugar que tinha algum tipo de problema de drenagem. Houve sim o estudo do local, houve o estudo da região, para que a gente pudesse colocar as pessoas naquele lugar de forma segura. Nós temos soluções para os 2 ambientes, aqueles que chegam e aqueles que já moram naquela região. Inclusive já foi lançado ali melhoria na transitabilidade do bairro, né, para que a gente possa realmente, após a inauguração de todo o conjunto, entregar aquela área de uma forma melhor do que nós recebemos. Bom, por fim, a nossa reportagem questionou o governo do estado sobre o que está sendo feito nas outras áreas afetadas, como, por exemplo, a Vila do Saí, que concentrou o maior número
de mortes durante as tragédias de fevereiro, porque muitas casas não caíram, e aí o trabalho do governo em um primeiro momento foi interditar todas essas casas, mas depois muita gente voltou. Houve uma reavaliação, de acordo com a gestão estadual, por parte do IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas aqui de São Paulo, que fez com que essas casas voltassem a poder ser ocupadas, mas com algumas ressalvas. A Defesa Civil Municipal, inclusive, está dando continuidade à demolição dessas moradias que foram interditadas totalmente. São 50 já destruídas até agora, e essas pessoas também, claro, vão ter a disponibilidade de ocupar uma moradia provisória, uma moradia definitiva, que será construída. E aí, a gente questionou também a questão sobre essas residências, né? Elas são divididas em 3 etapas: as vermelhas, que são destruídas e vão ser demolidas por conta da interdição total, as amarelas e as verdes. Sobre as amarelas, o governo ainda balança um pouquinho, porque eles afirmam que essas casas não correm risco de deslizamento, mas eles reconhecem que merecem um monitoramento constante. Essas pessoas recebem treinamentos, essas pessoas estão sendo orientadas, por exemplo, ao que fazer em momentos de grandes chuvas. A gente vai ter que acompanhar de perto essas moradias e esses moradores, principalmente, que retornaram às casas, porque a gente lembra, a região de São Sebastião está há 4 meses do período considerado de risco para enchentes e deslizamentos. Mas é outra história que a gente vê enxugar gelo, né? Porque é um problema, o déficit habitacional é um problema que afeta quase que todo o país, e nesse caso, que já vem acontecendo. Então, essas pessoas estão sendo realocadas, estão sendo levadas para outro lugar, mas essa população vai crescer, não tem como. Então, a gente está enxugando gelo, porque é mais gente que precisa de moradia, que vem por aí e que não tem onde morar. E, infelizmente, esses locais que são destruídos, historicamente,